Graça e paz, meus amados irmãos. Bem-vindos a esse culto maravilhoso de quinta-feira. Parece que quanto mais perto do final do ano vai chegando, mais o fogo do Espírito vai pegando, né? Isso é muito bom, porque assim nós vamos chegar incendiado no ano que vem já. Ô, glória! Aleluias! Sabe que se eu deixasse apenas no que a Rose falou e o que a Laísa falou, já resumiria boa parte do que eu quero falar hoje. Que o Espírito Santo é de fato maravilhoso, né? E ele vai nos guiando, né? Desde que a gente esteja sintonizado com ele. Então, eu sou muito grato pela vida das nossas irmãs, dos nossos ministros, porque é perceptível, né? Como tem se doado, como tem se consagrado para ser guiado pelo Espírito. Então, é muito bom ser pastoreado e ser cuidado por os ministros dessa igreja. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre perseverança. É bom, meu Deus! O primeiro versículo que eu gostaria de falar é o que eu já falei na nossa oração, né? Que é Salmos 27. Alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Se você confessar isso todos os dias, meu irmão, eu tenho certeza que as coisas vão ficar mais fáceis para você. Só que, muitas vezes, a gente começa a fazer as coisas no automático, como a Laísa falou, e começa a falar da boca para fora, e aquilo que nós estamos falando perde o sentido para nós. A gente começa a falar, mas nem nós acreditamos mais naquilo que nós estamos falando, porque nós entramos no automático, porque talvez as demandas do nosso dia nos encheram de cansaço, a nossa mente está atribulada por alguma coisa, e a gente começa a falar só porque precisa fazer, né? Porque se eu não orar, alguém vai saber que eu não estou orando. Se eu não estudar, alguém vai saber que eu não estou estudando. Mas, irmão, a gente tem que orar e estudar, buscar o Senhor para o nosso próprio bem e por amor a Ele. Então, em quem nós temos depositado a nossa confiança? Tenho certeza que para qualquer um que congrega, que vai em qualquer igreja, se você perguntar para essa pessoa, em quem está a tua confiança? A primeira coisa que ela vai dizer é, não, eu confio em Deus, a minha confiança está no Senhor. Mas será que está mesmo? Ou será que a gente só está falando isso no automático? Porque é habitual, porque a gente escuta as pessoas falarem isso, e aí a gente fala também para entrar na onda, né? Para não ficar fora do contexto, não ficar deslocado. Então hoje nós vamos refletir um pouco sobre isso, se nós estamos mesmo confiando de fato no Senhor. Né? A tendência é de fato a gente dizer, mas o crente verdadeiro, ele fala e ele faz. Então se ele está falando e não está fazendo, hoje é um bom dia para que a gente volte uma casinha e comece a fazer de novo, né? Isso que a gente tem dito. E se a gente nem sequer diz isso, aí que nós temos que ler a Bíblia mesmo para saber que a gente precisa confiar no Senhor e aí praticar. A gente sabe que a vontade de Deus é que todo homem esteja salvo. A gente sabe que a vontade de Deus é que todos nós vivamos bem, comamos o melhor dessa terra. A vontade de Deus é que todo homem ande em saúde divina, em prosperidade, com o casamento ajustado, em paz, em alegria. Mas se essa é a vontade de Deus, por que tem tantas pessoas que frequentam igrejas que não desfrutam disso? Por que a gente muitas vezes acaba se frustrando e lê a palavra, está ali escrito, mas aquilo não é uma realidade para nós? Por que a gente está vivendo tão abaixo do que aquilo que a gente poderia viver muitas vezes? Porque talvez a nossa confiança esteja em nós mesmos, no nosso próprio braço, no nosso próprio entendimento, e nós estamos deixando as direções do Senhor, a nossa confiança no Senhor em segundo plano. Então, a resposta para, muitas vezes, a gente está vivendo aquém do que aquilo que nós poderíamos, está em nós mesmos. Porque uma pessoa que não consegue perseverar naquilo que ela fala, naquilo que ela ouve, ela não vai alcançar nada. Agora, muitas pessoas têm medo, né, de Satanás. Muitas vezes a gente começa a viver uma vida cristã e as coisas começam a se ajustar um pouquinho, daqui a pouco vem uma turbulência, às vezes a gente pode até sofrer uma queda, e aí as pessoas ficam com medo, né? Então, o diabo, ele tenta de todas as formas paralisar as pessoas. O que ele mais tenta é fazer isso. Só que, sozinho, o diabo não pode paralisar você. Por quê? Porque o diabo já foi derrotado. Jesus Cristo já derrotou ele. E nós que estamos em Cristo, já estamos na vitória. Então, sozinho, Satanás não pode paralisar você. Não pode paralisar a igreja. Então, qual que é a única forma que o Satanás pode paralisar a igreja? Com uma ajudinha da própria igreja. Às vezes a gente dá uma ajudinha para ele nos paralisar. Daqui a pouco a gente está ali parado assim. Satanás, me amarra aqui, ó. Pai, pode vir. Porque, irmão, se a gente souber a nossa verdadeira realidade em Cristo, ele não vai poder nos paralisar.
A verdade é oposta. A palavra diz que se nós resistirmos a ele, ele vai ter que fugir de nós. Então, como é que tem pessoas que estão sendo presas e paralisadas pelo inimigo? Porque a gente está muitas vezes com o nosso foco errado. Sabe, tem geralmente dois tipos de pessoas, né? Tem pessoas que são muito altivas, muito orgulhosas, autossuficientes, pessoas que desde sempre elas talvez foram mais instruídas, talvez elas tiveram mais possibilidades na vida, então elas nunca precisaram de muita ajuda, elas sempre conseguiram realizar aquilo que elas precisavam na força do próprio braço. Ou muitas vezes elas precisavam fazer isso porque elas não podiam contar com ninguém, então elas precisavam andar sozinha, ser um exército de um homem só. Então uma pessoa desse tipo, ela tende a ser muito orgulhosa. Uma pessoa desse tipo tende a ser paralisada pelo inimigo justamente no orgulho, porque o inimigo começa a colocar na cabeça dessa pessoa que ela não precisa de ninguém, que ela só precisa dela. Por isso que a Bíblia fala muitas vezes que é muito difícil dos ricos entrarem no reino dos céus, porque muitas vezes o rico confia tanto na riqueza dele que ele nem precisa de Deus. Para ele resolve tudo assim, porque ele tem dinheiro. Mas muitas pessoas que são milionárias são muito mais vazias e muito mais tristes do que nós que temos talvez muito menos dinheiro do que essa pessoa, mas somos cheios do Espírito Santo. E uma pessoa cheia de orgulho, quando ela cair, e ela vai cair, porque Satanás vai dar um jeitinho de derrubar ela vai pôr a culpa em qualquer coisa. Ela vai pôr a culpa em outra pessoa, ela vai pôr a culpa nas circunstâncias, ela vai pôr a culpa no clima. Sabe? Nunca é o cara que errou o gol, é sempre a bola que está muito redonda, é o gramado que tem um buraco. Nunca é o cara que errou o gol. E uma pessoa desse tipo, quando cai, ela sofre muito para se levantar, porque ela primeiro tem que aprender que ela que está errada, que nem sempre ela está certa. E aí, se ela se permitir ser alcançada pela palavra, o Espírito Santo vai levantar ela. Satanás paralisa essas pessoas orgulhosas, derrubando elas. Talvez pessoas que não aceitam perder, não aceitam errar, porque elas acham que elas estão sempre certas. Então, quando elas erram, elas têm essa dificuldade, né, de se levantarem justamente por conta disso, de admitirem o que erraram. Por outro lado, tem pessoas que têm uma autoestima muito baixa, que são o oposto disso, que a vida inteira elas foram reprimidas, a vida inteira elas foram ensinadas que elas não são nada, que elas são pecadoras miseráveis, talvez cresceram num contexto familiar muito ruim, talvez cresceram sem muito dinheiro, e uma pessoa desse tipo, ela acha que ela não pode nada. Uma pessoa desse tipo, ela acha que ninguém se importa com ela. De fato, ela se esconde. Quanto mais ela puder ficar isolada, melhor para ela. Como que Satanás pega essas pessoas? Enchendo elas de ansiedade, enchendo elas de depressão, fazendo elas pensarem que elas não têm valor nenhum, que ninguém se importa com elas. E justamente uma pessoa que se esconde, que se tranca sozinha no quarto, ela começa a pensar que ninguém se importa com ela, mas na verdade ela é que está evitando essas pessoas. Ela não está se permitindo ser alcançada. Então, tanto a pessoa muito orgulhosa, quanto a pessoa que tem uma baixa autoestima, as duas estão em extremos. E todo extremo é perigoso, né? Por isso que a palavra é maravilhosa, ela é muito equilibrada. Mas não importa se a pessoa é muito orgulhosa ou se ela se humilha demais, o erro está sempre no mesmo lugar, no que ela está pondo foco. Ela não está pondo foco em Jesus, ela está pondo foco ou no que ela pode fazer, ou no que ela acha que ela não pode fazer. Ou nas fraquezas delas, incapacidade dela, ou na dita habilidade, no dito poder, no dito dinheiro que ela tem. Mas o final é sempre o mesmo. É queda, é frustração, é tristeza. Porque uma pessoa sem Jesus, uma pessoa longe da obediência de Deus, muito dinheiro ou pouco dinheiro não vai importar. Ela vai parar sempre do mesmo jeito. Então, Jesus é o nosso alvo. Sabe, nós temos que ser igual um sniper. Se você assistir algum filme de guerra, você vai perceber que muitas vezes tem todo um exército inimigo passando. Às vezes eles estão até desprotegidos, são alvos fáceis. Mas no sniper ele tem um foco, ele tem uma mira só. Talvez o alvo dele às vezes está 5 km de distância. E tá passando aqui um comboio muito fácil de ser atingido. Mas ele não vai atacar o comboio, porque o alvo dele não é aquele ali. O alvo dele é o outro sniper que está lá do outro lado. E ele sabe que se ele errar, se ele der um tiro fora de tempo, ele vai entregar a posição dele para o inimigo. E aí o inimigo talvez não vai errar. Então, meu irmão, nós temos que ser snipers de Jesus. Nós temos que mirar só em Jesus. Quando aparecerem circunstâncias que parecem muito boas, ou quando aparecerem circunstâncias que parecem muito ruins, não importa. O nosso foco tem que ser o mesmo. Nós temos que ser o oposto do que Pedro foi quando ele começou a afundar na água. Quando ele estava focando em Jesus, as circunstâncias não estavam parando ele não estava se afundando. Mas quando veio um vento e ele parou para perceber o que estava acontecendo ao redor dele e tirou os olhos de Cristo, ele começou a afundar. Então nós precisamos ser perseverantes em buscar sempre o reino, buscar sempre Jesus. Então, para nós recapitularmos, o diabo só pode paralisar você se você ajudar ele a te paralisar, senão ele não tem como.
Você já viu a expressão entregar ouro para o bandido? Ou colocar a raposa no cuidado do galinheiro? É isso que a gente faz muitas vezes quando a gente tenta fazer na nossa própria força, do nosso próprio jeito, do nosso próprio entendimento. Então, para de dar ouro para o bandido, irmão. Para de botar a raposa no cuidado do galinheiro. Então, como é que eu resisto ao diabo? Como é que eu ando focado em Cristo? A Bíblia nos ensina. Claro, a Bíblia sempre ensina. A Bíblia é maravilhosa. O que a Bíblia nos diz? A Bíblia nos diz que nós temos que resistir ao diabo e ele vai sair correndo de nós. Mas parece que tem pessoas que leem um versículo diferente. Parece que a Bíblia está dizendo assim, se apavore e saia correndo. Salve-se quem puder. E aí a pessoa, quando vê, está apavorada, está precisando de ajuda dos ímpios em vez de ela buscar a pessoa. Ela está ali, confusa. Lá no hospital a gente fala, né? Confuso, desorientado, porém deambulando, né? Está totalmente perdido, mas caminhando. Agora, caminhando para onde? Só Jesus sabe, né? Então, claro, se você dá a brecha para o inimigo, ele vai se aproveitar. Ele vai aproveitar a nossa inconstância para fazer a festa. Então, nós não podemos ser inconstantes. O nosso foco tem que ser sempre em Jesus. Não nas nossas habilidades, não nas nossas debilidades. Isso não me importa. Por quê? Porque aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Então, se você julgava ter alguma qualidade antes de Jesus, ou se você julgava que você era muito ruim antes de Jesus, isso não importa mais. Porque você agora é uma nova criatura. Você é gerado da semente incorruptível de Jesus. Meu Deus, irmão. Quando a gente entende isso, não tem mais como a gente desconsiderar a palavra, como a gente desconsiderar o que Jesus está nos dizendo. Então, muitas vezes a gente vai chegar no fundo do poço da nossa vida para se permitir ser alcançado por Jesus. E aí o fundo do poço para cada pessoa é diferente. Para algumas pessoas pode ser a quebra financeira, para outras pessoas pode ser uma enfermidade na família, para outros pode ser um relacionamento que se acaba. Não importa. Geralmente, se nós não nascermos num lar cristão, e mesmo assim às vezes acontece de nascer num lar cristão, e mesmo assim só se permitir ser alcançado de verdade quando chega no fundo do poço. Porque daí é o único lugar que tem para ir, é a luz no fim do túnel que brilha. Graças a Deus que a luz é Cristo. Então, ele está só esperando que nós venhamos abrir o coração para receber ele. Ele só está esperando. Ele está à porta batendo. Só precisa que a gente abra a porta para ele. Então, o que acontece? Beleza, você chegou no fundo do poço e aí você clamou a Cristo e Cristo alcançou você. Ele usou um irmão para te convidar, você foi para a igreja, você foi alcançado, você começou a congregar. E aí, passaram-se 2, 3 meses, 6 meses, quem sabe 2 anos e você está congregando. A tua vida está boa agora. Agora você começou a se alinhar. Você começou a prosperar nas finanças, talvez você encontrou um novo relacionamento. Aí você começa a pensar, meu Deus, mas eu estou bem demais. Estou orando todo dia 5 minutos. Estou lendo todo dia um versículo da Bíblia. Não, eu fiz até o remo, eu estou bem demais. Agora não precisa nem me preocupar, mas hoje eu posso me dar o luxo de faltar ao culto. Irmão do céu, é assim que começa. Daqui a pouco, tu vai pensar, não, mas acho que hoje eu não vou ler porque eu li bastante ontem, né? Aí amanhã eu leio de novo. E é assim que vai começando, irmão. Assim que o teu foco vai embaçando, assim que você vai perdendo a posição do teu alvo. Porque você começou a deixar em segundo plano aquilo que devia ser a tua prioridade. Mas a verdade é que nós precisamos focar não nos nossos feitos. Não porque, eu agora estou orando todos os dias, eu estou bem demais. Não, eu já fiz o remo, agora eu consigo me virar sozinho. Irmão, do mesmo jeito que uma pessoa que começou hoje na igreja, do mesmo jeito que o pastor Tiago, que tem 15 anos de ministério, todo mundo precisa congregar. Todo mundo precisa ser pastoreado, todo mundo precisa continuar humilde, porque a palavra fala, aquele que julga estar em pé, vigie para que não caia. Se o apóstolo Paulo disse isso, irmão, acho que vale nós considerarmos, porque se ele tinha que cuidar para não cair, imagina nós, né? Agora veja bem, a Bíblia fala que a luz resplandece no meio das trevas, certo? Só que a mesma palavra que fala que a luz resplandece no meio das trevas é aquela que nos orienta a não apagarmos o Espírito. Então, de novo, como é que Satanás pode pegar você? Se você ajudar ele. A luz resplandece nas trevas, mas se você ir lá no interruptor e desligar a luz, vai ficar no escuro de novo. E aí você vai ser uma presa fácil. Então, não apaguemos o Espírito, não tiremos os olhos de Cristo. Nós temos que agir como filhos maduros de Deus. Nós temos que agir com responsabilidade. Nós temos que buscar o Senhor de verdade, não só no domingo e na quinta, ou muitas vezes só no domingo, né? Nem na quinta a gente vem às vezes, né?
nós temos que ser filhos maduros, que sabem muito bem aquilo que quer. Uma pessoa que não tem foco, uma pessoa que não tem objetivo, ela nunca vai fazer nada na vida dela. E isso vale para qualquer coisa. Se você começou uma empresa e você não tem uma meta que você quer alcançar, você vai ficando em círculos. Se você começou a fazer um esporte e você não sabe quando é que você quer chegar naquele esporte, você não vai avançar, tanto quanto aqueles que estão buscando um objetivo específico. Só que o objetivo da vida do crente é um só, é Cristo. É o reino dos céus. E as demais coisas que nós precisamos vão nos sendo acrescentadas. Então, irmão, você que é cristão, você não tem que pensar, o que eu faço agora? Você já tem que saber, busque a Cristo. O teu alvo é Cristo. É sempre a mesma resposta. O teu alvo é Cristo. Ah, mas eu quero fazer faculdade. Faça a faculdade. Ah, mas eu quero abrir uma empresa. Abra a tua empresa. Mas sempre lembre que a prioridade é Cristo. Se você for fazer sem Cristo, tu vai fazer no teu próprio braço. Pode começar a dar certo no começo, nos primeiros tempos ali, mas vai chegar um tempo que o tombo vem. E geralmente, quanto mais demorado, pior é o tombo. Quanto mais a gente acha que está correndo, pior é a rasteira, né? Então, vamos ser sempre filhos maduros, irmãos. Não vamos ser aqueles, né, bebês que não dá para tirar a mão da criança que ela começa a chorar, porque agora largaram da minha mão. Não, agora você já está em ponto de você começar a pegar pela mão dos outros e começar a carregar junto. E aí, quando um cair, o outro levanta. Agora, a palavra nos diz que a palavra, depois que é dita, depois que é liberada, ela não volta vazia. Então, uma pessoa madura, um filho maduro, ele tem que ser responsável por aquilo que ele fala. Se eu disse, amanhã eu vou ajudar você a fazer uma mudança, e choveu muito, azar. Se eu falei, eu tenho que ir do mesmo jeito. Nem que não aconteça a mudança, mas se eu falei, eu tenho que ir. Primeiro lugar, porque o caráter ajustado de uma pessoa cumpre o que fala. Mas mais importante do que isso é que você é filho de Deus. A Bíblia nos fala em muitos textos que os filhos de Deus têm que ser irrepreensíveis, para não dar mau testemunho da palavra. Aí um crente vai lá, se compromete com uma coisa e não faz. Está descredibilizando quem? A igreja? Não, está descredibilizando Cristo. Está tirando a moral de Jesus e do Evangelho. Então, se eu disse, eu tenho que fazer. Se eu me comprometi em fazer alguma coisa, eu tenho que fazer, irmão. Se me der prejuízo, se eu tiver que sofrer o dano, azar. Se você falou, faça. Muitas vezes a gente fala empolgado, né? Não, eu estou aqui muito feliz, acabou o culto, meu Deus, estou no manto. Aí eu falo, não, amanhã eu vou vir aqui na igreja e vou pintar a parede da igreja. Aí amanhã eu acordei cedo, meu Deus do céu, por que eu falei aquilo? Acho que eu vou dormir mais um pouco, se o pastor me ligar eu vou, se ele não me ligar eu deixo quieto. Irmão, pelo amor de Deus, né? Uma pessoa assim é uma pessoa de ânimo dobre, uma pessoa assim é uma pessoa que não tem credibilidade. A gente começa a viver assim, aí as pessoas param de dar crédito para o que falamos, param de confiar em nós e depois a gente fica chateado, fica bravo. Não, mas por que quando eu falo ninguém pega junto? Por que quando eu falo ninguém acredita? Porque você foi plantando, porque nós somos plantando. Então, irmão, se você falou, faça. Se você se comprometeu, faça. Se você pegou alguma coisa no lugar, devolva naquele lugar. Se você bagunçou, arrume. Tenha uma palavra só. A palavra do crente não pode voltar vazia. Ela tem que fazer aquilo que ela foi liberada para fazer. Se eu digo que eu vou fazer o rema, beleza, vou fazer o rema. Aí eu junto a matrícula do rema. Aí chegou dezembro, em vez de eu pagar a matrícula do rema, eu olhei ali, lançou um telefone novo. Não, eu vou comprar o telefone, depois eu faço a matrícula. Irmão, você já falou para todo mundo que tu ia fazer o rema. Aí tu gasta teu dinheiro por irresponsabilidade. Parênteses, se surgir uma demanda, se você precisar, é diferente. A gente vai ajudar você. Agora, se você fica falando coisas ao léu por aí, e daí depois você não faz, o que você acha que vai acontecer? Você acha que as pessoas vão dar crédito para aquilo que você falar? Você acha que as pessoas vão pegar junto contigo? Claro que não. Sabe? Muitas vezes as pessoas pensam, como as pessoas confiam, né, no pastor Tiago, no apóstolo Guto, nesses homens do ministério, nessas mulheres no ministério. Mas essas pessoas não sabem como é que foi o contexto lá de trás, de uma vida inteira de consagração, de dedicação, de dizer que ia fazer e fazia mesmo. Ou muitas vezes nem falar que ia fazer. E quando a pessoa chegar, estava lá fazendo. Por quê? Porque o foco estava em Jesus, o foco estava na palavra. A gente precisa guardar nossa posição. Vocês vão entender onde é que eu quero chegar com a perseverança daqui a pouco. Então, irmãos, você tem que ter foco. Se você fez um planejamento, você tem que cumprir aquele planejamento, né? O brasileiro é muito acostumado a chegar final de ano, fazer vários planos para o ano seguinte, né? Aí chegou o primeiro mês do ano, acabou os planos, jogou tudo fora. Não, usa o papel do que tu escreveu o plano para fazer churrasco, né? Acende a churrasqueira para tu não ver mais, né? Irmão, você é crente. Então, escreve a visão. Mas depois que tu escrever, cumpra a visão. O combinado não sai caro. E se sair caro, azar, tu já combinou. Vai fazer igual. Então,
o reino dividido não vai prosperar nunca. Você precisa, se você é casado principalmente, você tem que andar em acordo com a tua esposa. Mas se você faz parte de uma equipe, você tem que andar de acordo com aquela equipe. Se você se comprometeu, faça, porque as pessoas estão contando com você. Até as nossas orações deixam de ser atendidas quando a gente começa a agir dessa forma. Por quê? Porque somos inconstantes, porque fala uma coisa e faz outra. Aí daqui a pouco eu começo a orar, né? Senhor, eu preciso de mais dinheiro, eu quero mais dinheiro, Pai, eu preciso de mais recurso financeiro. Aí aparece um trabalho para você que talvez tenha um pouquinho mais de carga horária, porque você quer trabalhar, você quer mais dinheiro, você tem que trabalhar, né? Deus não vai fabricar dinheiro do nada. Então você começa a trabalhar mais. Aí daqui a pouco você ora, não, Pai, eu estou muito cansado, Senhor. Eu não quero mais esse emprego. Aí tu começa a pedir outro emprego. Aí Deus olha assim. Aí daqui a pouco tu começa, Pai, eu quero fazer o rema, eu preciso fazer o rema, Senhor. Me dá a provisão para fazer o rema. Aí começa a fazer o rema, 2 meses de aula. Senhor, eu estou muito cansado, Pai. Não, vindo do trabalho para o rema não dá, não tem condição. Irmão, não pense tal pessoa que vai alcançar alguma coisa do Senhor. Porque a inconstância nos tira do foco. Nós somos comparados como crianças, que são jogados para qualquer lado, por todo vento de doutrina. Nós temos que ser firmes, nós temos que perseverar. E o que isso tudo tem a ver com perseverança? Tem a ver que, se nós assumimos uma posição, nós temos que ficar naquela posição. E qual que é a tua posição? A tua posição é de filho de Deus. Se você acertar muito, ou se você errar muito, você não vai perder a condição de filho. Mas você pode perder as bênçãos que você poderia alcançar porque você está em desobediência. Aí, não, agora fiz o rema, estou servindo no departamento da igreja, ou estou abrindo a minha própria empresa, estou me dedicando, começa a aparecer dificuldades, eu já quero retroceder, eu já quero voltar para a minha zona de conforto. Irmão, a zona de conforto é um lugar muito ruim, porque ela se torna a nossa muleta. Então, todas as vezes que tiver muito difícil, não é o tempo de nós retrocedermos, é o tempo de nós buscarmos ajuda, de nós nos fundamentarmos na palavra. Nós não podemos ser inconstantes. Você já pensou se Jesus Cristo não perseverasse na missão dele? Já pensou se quando chegasse na hora dele se entregar, eles não poderiam pegar Jesus se ele não se entregasse? Já pensou se na hora ele se arrependesse? Não compensa. Esse povo aí, acho que eu vou deixar se matarem tudo, depois eu vejo com o Pai se nós fizemos outros. Já pensou, irmão? Tem que perseverar, irmão, porque sempre tem alguém precisando de nós. Então, sempre que você está avançando em Deus, vão aparecer dificuldades. É óbvio. As dificuldades, na verdade, aparecem sempre, para filhos e não filhos, para crentes e não crentes. A vantagem que nós temos é que nós não passamos isso sozinho, ou nós não precisamos passar isso sozinho, porque nós podemos passar cheios da palavra, com o capacete da salvação, com a armadura que Deus nos dá. Só que muitas vezes a gente quer ir para a batalha sem o escudo da fé, sem a espada da palavra, sem o capacete da salvação. Tu quer ir de peito aberto para a batalha? Aí o dardo inflamado vai pegar mesmo. Agora, a palavra nos orienta que quando as dificuldades aparecem, a gente tem que se alegrar, se for pelo motivo certo. Então, se eu estou tendo falta financeira, se eu estou sempre enfermo, se meu casamento está muito ruim, isso não é para você se alegrar. Isso é para você repensar e voltar umas casinhas, se arrepender e começar a praticar a palavra. Porque essas coisas, esse tipo de sofrimento, vem pela nossa fraqueza espiritual, vem pela nossa falta de conhecimento, pela nossa inconstância. Agora, se você está seguindo o que Deus pede para você fazer, se você está servindo na igreja, se você está andando em amor, se você está perdoando, se você está sendo generoso, e as coisas começam a se levantar contra você, se alegre. Abra comigo lá em Tiago 1. Se eu não me engano, eu peguei na versão NVT. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. E essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Então, nós temos que nos agarrar firmemente na rocha. E quem é a rocha? É Jesus Cristo. Então, a gente precisa estar sempre focado, a nossa alça de mira tem que estar em Cristo. Por quê? Porque aí as distrações do mundo não vão nos tirar o foco. Se você ficar cada pouco olhando para um lado ou para o outro, você está sempre fora do foco. Tudo vai tirar a tua atenção. Você pode ver quando as crianças muito pequenas estão na escola fazendo educação física, o professor está lá falando, ensinando,
na bola, né? Daqui a pouco tem um com a borboleta, daqui a pouco tem outro se soqueando com o outro ali, o outro tá chorando lá e ninguém aprendeu nada. Agora, quando você vira um filho maduro, você começa a olhar para o teu mestre, para o teu professor, para o teu pai. E aí você vai aprender, porque o Espírito te ajuda a aprender. Então, irmãos, uma vida de obediência, uma vida de perseverança na palavra, muitas vezes vai ser desafiador, sim. Vai doer, muitas vezes vai, mas vale a pena, meu irmão. Viver para Cristo vale a pena. Você já pensou que infelicidade que seria você viver uma vida inteira correndo atrás de coisas mundanas para você partir, chegar na glória e não ter nada para você lá? Tudo aquilo que você se esforçou aqui para essa terra, outro que vai desfrutar. Talvez os teus filhos vão desfrutar ou vão jogar fora. Talvez você trabalhou tanto, não cuidou da família, morreu cedo. O Ricardão vai cuidar da tua família, do teu dinheiro. Valeu alguma coisa? Miserável das costas ocas, né? Eu mesmo não, eu vou treinar bastante, porque Laísa está proibida de casar. Não, é uma vez só e é comigo e já era. É que não tem. Então, irmãos, a nossa única esperança é Jesus. E se você passar por dificuldades, não esmoreça, não queira voltar para trás, não desista da palavra, irmão. Tenha motivo de grande alegria, porque você foi achado digno de sofrer por Cristo. Se você tem um compromisso de trabalho no mesmo dia que você tem um compromisso na igreja, aí você vai pensar, meu Deus, mas o meu chefe não vai gostar, vai me demitir. Irmão, quem vai sair perdendo é ele. É o teu chefe que vai sair perdendo, não é você. Você acha mesmo que Deus vai deixar de honrar você, porque você preferiu priorizar ele do que o teu trabalho? Eu mesmo hoje tinha confraternização lá no meu trabalho. Tinha festa da empresa de encerramento. Certamente, os chefes não gostam quando a gente não vai. Mas eu honro eles, eu respeito eles, sim. Mas a minha prioridade é aqui. Sempre foi aqui. E não é porque eu estou ministrando hoje. Se eu tivesse que ficar no diaconato, ou tivesse que sentar só a receber, estaria do mesmo jeito. Porque não se falta culto, irmão. A não ser que você não possa vir mesmo. Senão você não pode faltar culto. Por quê? Porque um abismo chama outro abismo. Você falta um culto, você vai querer faltar outro. É a mesma coisa que na academia. Você não vai um dia, você não quer ir no outro. Quando vê, você não quer ir mais. E aí, o Mateuzinho pode confirmar. Uma pessoa que treina 10, 15 anos, se ela ficar 2 anos inteiros sem treinar, o corpo dela fica como se ela nunca tivesse treinado. O Gui Neg é isso mesmo, né? Então, se você acha que você fez o rema 2 anos, intenso, e aí agora tu não precisa mais da palavra, você vai atrofiar do mesmo jeito, só que a queda vai ser pior. Então, o que fazer? Persevere na palavra. Fique firme na posição. A Bíblia fala, resista. Resistir, irmão, é resistir. É ficar firme, é ficar parado, bater o vento. Se agarra na rocha. Veio a água querer te levar, se agarra na rocha. Veio a tempestade que for, irmão, se agarra na rocha. Guarda a tua posição. Agora, se você entregar a tua posição, deixar o inimigo avançar na tua posição, depois para você conseguir tomar dele de novo, é bem mais difícil. Então, não deixe o diabo roubar de você aquilo que Deus deu para você. O próprio apóstolo Paulo pediu para Deus algumas vezes afastar dele as dificuldades, as perseguições. E o que Deus disse para ele? A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Só que daí muitas vezes o poder de Deus não tem nem tempo de se aperfeiçoar na minha fraqueza, porque quando a minha fraqueza começa, eu já largo. Começou a doer um pouquinho, larguei. Como é que eu vou criar músculo se eu não estou fazendo força, irmão? Como é que eu vou criar resistência se eu não deixo o poder de Deus se aperfeiçoar? Então, o poder de Deus se aperfeiçoa sim, mas a gente tem que perseverar e confiar nele. Deixa eu tomar um golinho d'água que secou as palavras. Agora, estou quase acabando. Por que parece muitas vezes que a gente não consegue andar nos caminhos de Deus, não consegue fluir nos caminhos de Deus? Porque uma vez que você entrou para a vida de Cristo, uma vez que você entrou para a família de Deus, você tem que entregar o controle da tua vida para Ele, para Jesus. Ele sabe muito mais do que nós, ele é muito mais inteligente do que nós, ele vê muito além, ele de fato sabe tudo. E nós, humanos, temos uma limitação muito grande no nosso entendimento, na nossa visão, nas circunstâncias que nos prendem aqui. Então, a gente tem que dar o controle para Jesus. Só que daí, muitas vezes, a gente dá o controle, daqui a pouco pega de novo. Aí é que nem quando tu tá jogando o videogame, né, que é só para um com o teu irmão, né? Ele jogou 5 minutos, não, agora é minha vez. Aí daqui a pouco toma de novo. Aí, irmão, Deus não vai tomar de você o controle. Se você entregar para Ele, Ele vai ficar feliz e Ele vai levar você pelo melhor caminho. Mas se você quiser pegar dele de volta, Ele vai dizer, tá aqui, ó. Se você acha que do teu jeito é melhor, vai lá. Foi o que Jesus disse para os 12. Querem ir também? Vão. Aí Pedrão fala, para quem iremos, Jesus? Para quem iremos? Para quem que você vai ir, meu irmão? Agora que você já foi alcançado, agora que você já foi livre do pecado, agora que você já sabe que lá fora não tem nada para você, tu vai para quem? Tu vai fazer o que lá fora, longe de Jesus? Tu vai perecer. A gente muitas vezes
é como se nós estivéssemos de carona no carro e Jesus está dirigindo o carro, né? Só que daí, cada pouco, Jesus está fazendo uma curva e tu quer puxar o volante de novo. Não, pra cá. Sabe, tu já dirigiu com uma pessoa que também dirige e que tem medo? Tu tá dirigindo, daqui a pouco ela mete a mão no volante. Daqui a pouco tu vai olhar para um lado e ela quer olhar junto contigo. Tu quer olhar para o lado, ela vai junto. Irmão, não dá, isso vai gerar um acidente. Então Jesus vai olhar para você e vai dizer, quer dirigir? Fica à vontade. Então, irmãos, deixa Jesus dirigir. Só aproveita a viagem, aproveita a paisagem. Deixa ele dirigir. E aí, quando você estiver muito atribulado, estiver muito difícil, mira a palavra, porque a palavra é Jesus em forma escrita. Quando você estiver em dificuldades, olha o que Jesus tem para dizer para você. Seja forte e corajoso. Não fui eu que mandei você fazer? Seja forte e corajoso. Mas o que ele está mandando fazer, pastor Giovanni? Leia a Bíblia. Especificamente, Deus vai comunicar a você. Mas, no geral, tudo que você precisa saber para ter uma vida que agrada a Deus está na Bíblia. Então, se Ele mandou ser generoso, seja generoso. Se Ele mandou você comprar e pagar, compre e pague. Se Ele mandou você congregar, congregue. Se Ele mandou você viver em santidade, vive em santidade. Não foi Ele que te mandou? Então, seja forte e corajoso. Ah, mas estão me perseguindo porque eu sou cristão. Seja forte e corajoso. Ah, mas pediram para eu mentir no meu trabalho. Irmão, Jesus pediu para você falar a verdade. Teu chefe mandou você mentir. A quem você vai dar ouvidos? Quem é o bom pagador? Teu patrão ou Jesus? Deus é o bom pagador, né? Olha outra coisa que Deus nos fala na palavra dele. Farei coisas novas no seu meio. Eu creio, irmão, que aquele que vive em Cristo, dia após dia vive novidades. Dia após dia é como um renovo. Dia após dia. Sabe por quê? Porque maior é aquele que habita em nós do que aquele que habita no mundo. Sejamos fortes e corajosos. E vamos todo dia viver algo novo. Porque uma vida com Cristo, se tem uma coisa que ela não é monótona. Muitas vezes é desafiador, mas não é na minha força, não é na tua força, é na graça de Jesus, é na força de Jesus, ele já venceu. Então, não sejamos infrutíferos, irmãos, vamos buscar o objetivo central da vida cristã, que é agradar a Deus. É certeza que você vai ser um sucesso em tudo aquilo que você pôr a mão. Por quê? Porque você está buscando Jesus em primeiro lugar. Ah, mas eu tenho muita vontade de empreender. Amém, irmão? Se tem um povo que prospera, é o povo judeu, que é o povo que segue muitos dos ensinamentos de Deus. Mas, se você não cumprir os princípios de Deus, você não vai ser próspero em nenhuma área da tua vida. Ah, mas tem muitas pessoas que correm atrás a vida inteira do primeiro milhão, né? Gastam 30 anos, 20 anos, 10 anos da vida atrás do primeiro milhão. Aí, alcançou o primeiro milhão. E daí agora? Vai buscar outra coisa, porque isso não vai preencher ela. Outras pessoas buscam a todo custo viajar pelo mundo inteiro. Aí, viajou 3, 4 países, vai perceber que ainda assim falta alguma coisa. E essa coisa que falta, irmão, é a presença do Espírito. Você nunca vai estar cheio, nunca vai estar satisfeito se você não estiver cheio do Espírito. Então, você tem que escolher. Você pode escolher. Se você quer viver do teu jeito ou do jeito de Jesus. Se você quer desistir em qualquer dificuldade, se você quer perseverar, irmão. Você acha que é fácil? Esses grandes pregadores que você vê na mídia, que são os que são confiáveis, né? Porque você tem que avaliar. Vocês acham que eles começaram pregando para milhares de pessoas já? Vocês acham que eles começaram aprendendo, sendo corrigidos, tomando muito gabinete para aprender, não fazer bobeira, não fazer burrice, né? Sendo corrigido pelo próprio Espírito, se gastando, investindo dinheiro em estudo, jejuando. Não é de uma hora para outra, irmão. Só que se a gente não perseverar, a gente vai morrer no deserto. A gente não vai entrar na terra prometida. A palavra fala que nós temos que buscar dia após dia a obediência e a perseverança para que nós alcancemos a salvação. Não é porque nós somos salvos que nós não podemos perder a salvação. E a Bíblia também fala que nós temos que desenvolver a nossa salvação, renovar a nossa mente. Não adianta você nascer de novo e ser um bebê eterno. Está sempre no leito, está sempre precisando de alguém. Você é chamado para evoluir, para amadurecer, para alcançar vidas. Só que quando vier a dificuldade, persevere, irmão. Para de ficar toda hora trocando de igreja. Para de qualquer coisa faltar culto. Para de, esse mês faltou um pouquinho de dinheiro, não vou devolver o dízimo. Hoje está chovendo, não vou no rema. Mas estou com dor de cabeça, não vou ler a Bíblia. Pelo amor de Deus, irmão, daí é muito fácil Satanás parar a gente. Se essas coisas nos param, ele nem precisa fazer força. Agora, quando a gente entende, quando a gente renova a mente a ponto de saber que mesmo que esteja muito difícil, a gente só precisa jogar as coisas todas na cruz, aí a vida muda. Aí a gente vive livre. Porque a gente entendeu que não é na minha força, não é no meu entendimento. É no poder do Espírito, é na graça do Senhor. Nós somos filhos de Deus, você é filho de Deus, você é rei e sacerdote. A gente não pode ter aquele pensamento derrotista. Ao contrário, nós temos que entender que o maior habita em nós, o maior habita em você. O maior habita em você. Você é mais do que vencedor.
Maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Você é chamado para perseverar, irmão. Você não precisa vencer a batalha já foi vencida. Você só tem que guardar a posição. Você só precisa ficar ali a postos, acordado, com a lamparina acesa, para que quando ele venha te buscar, ele encontre você com a lamparina acesa. Você não pode desligar a lamparina para tirar um cochilo. Você acha que porque uma pessoa pregou a vida inteira, 30, 40 anos de ministério, e do nada ela resolver parar, tá bom? Tu acha que Deus vai se alegrar com ela? Claro que não. É até que ele venha. É até que ele venha. Se você deixou a lanterna acesa a vida inteira, aí agora estou me sentindo cansado, vou apagar um pouquinho e vou dormir. Irmão, pode ser que você não acorde mais, pode ser que você não acenda mais a lamparina. Não apague o espírito, persevere. Mesmo que estiver difícil, persevere. Porque Jesus veio nessa terra para nos mostrar um modelo. E esse modelo é o quê? Confessar a palavra, viver em obediência, não dando olhos para a circunstância. Jesus não desistiu de você. Você não pode desistir de Jesus. Jesus viveu e morreu pelo objetivo que ele tinha. Você agora já renasceu e você precisa viver até a eternidade por esse mesmo objetivo. Irmãos, maravilhosa é a frase que o apóstolo Paulo fala. Viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele está vivo e você está vivo por meio dele. Então viva por meio dele.